Então, com relação à origem e produção das madeiras, nós temos dois grandes grupos que nós separamos as madeiras, né? Nossas espécies aí. Primeiro, elas vão estar aí no grupo das espermatófitos, e dentre as espermatófitas, né, nós vamos ter esses dois grandes grupos, que são as endógenas. O que isso quer dizer, né? Olha, ele fala germinação interna. O crescimento do tronco dessa árvore é de dentro para fora. Então, se o crescimento dela é de dentro para fora, a parte externa é mais antiga. Essa parte externa, que é mais antiga, é mais dura. Essa dureza, no caso, né, provém de que, por ser mais externa e mais antiga, normalmente ela vai possuir mais lignina e vai ter uma quantidade de células mortas maior, né? Porque a parte viva, né, de células vivas, ela normalmente ela é mais macia. Como exemplo aqui desse tipo, né, nós temos palmeiras, né, que são árvores tropicais, ocas por dentro, e bambu. Essas árvores, pessoal, elas não são tão exploradas, tá, no mercado da construção. Não quer dizer que elas não sejam boas para isso, né? Que elas não são realmente muito exploradas para peças de diversos modelos diferentes aí na construção civil. Mas vocês podem ver que na Ásia o bambu ele é bastante explorado para diversos modelos e tipos de construções diferentes. As outras, né, o segundo grande grupo, que são as exógenas, né, que possuem germinação externa, elas vão ser separadas em dois tipos, tá? Em dois subgrupos, gimnospermas e angiospermas. Primeiro grupo aqui de cima, gimnospermas, que são as coníferas, por exemplo, elas não produzem frutos, né? As sementes elas ficam expostas como as pinhas, por exemplo, né? E normalmente elas são consideradas aí, ó, softwood, né? Então são madeiras brandas, né? Soft literalmente significaria macio, né? Destaca-se aqui a classe importante de coníferas ou resinosas. Então esses tipos de árvore aqui normalmente elas possuem folhas que são em formato de agulha, além de não darem frutos nem flores, né? Já a angiosperma, né, essas aqui conhecidas como frondosas, né, já vão produzir frutos, flores, as suas folhas vão ser maiores, também conhecida como hardwood. Essa hardwood, né, no Brasil, né, elas são denominadas como árvores de madeira de lei. O controle da extração de madeira de lei, a fiscalização é muito intensa, né, então você não pode derrubar simplesmente, quero tirar essa árvore aqui, se ela for de madeira de lei, você não pode derrubar de qualquer forma, tá? As leis ambientais são muito rígidas com relação a isso. Inclusive na época do Brasil Império aí, né, todas essas madeiras extraídas, tá, elas eram controladas totalmente por Portugal. Então toda essa madeira de madeira de lei era extraída e levada diretamente para Portugal. O Brasil, pessoal, hoje ele tem uma das melhores leis ambientais do mundo, tá? Mas antes disso a extração ela foi muito explorada, tá? De tal forma que essas madeiras elas foram devastadas. E por isso que as nossas leis hoje são tão duras com relação à extração de madeira de lei, tá? Inclusive elas são muito caras, né? Algumas delas, tá, são tão duras que até para você colocar um prego você não consegue nela, tá? De tão forte que vai ser, né, essa madeira. Tá aqui a utilização de bambu, né, em estruturas, em algumas estruturas, né? Muitas dessas estruturas elas possuem a cobertura também de bambu, porque como ele é oco por dentro, né, e a superfície externa dele é dura, né? Você consegue remover essa parte interna, né, em excesso ali, e utilizar o encaixe, né, do bambu cortado no meio, né, como se fosse uma telha aí na cobertura, tá? Mas ele é bastante explorado, ele tem uma resistência muito elevada, né? Então, dependendo da criatividade do projetista, né, e das técnicas utilizadas, né, você consegue construir estruturas bem interessantes, né? Olha só essa daqui, utilizando bambu, ele tem uma grande vantagem, né, que ele consegue, é possível, né, de entortar ele, envergar, né, e ele continuar ali com sua resistência. E aqui vocês vejam que ele é amarrado, né, ó. A forma de ligação desse bambu é feito através de amarração. Aqui outro modelo de estrutura utilizada totalmente com bambu. Mais um modelo, né? Dá pra gente enxergar, né? Porque ele não tem esse comprimento todo, né? Mas existem as amarrações específicas em alguns pontos, né? Que vão fazer a ligação, tá? De um bambu com outro, né? Para transferência de cargas nas estruturas. Mais alguns modelos, né? Tá aqui, ó, que eu falei, né, da cobertura, né? Então você tem uma peça de bambu aqui, aí você tem a outra peça aqui, né? Fazendo esses encaixes aqui, né, na cobertura. Aqui tem outros detalhes, né? Olha só essa amarração nesse trecho aqui, né? De uma viga, né? Tendo o suporte aqui. Agora, com relação ao crescimento das árvores, né? Então toda árvore ela vai compor raiz, caule e copa.
Qual que é a importância disso, tá, gente, para o nosso entendimento? Olha só, para uma árvore crescer, um ser vivo crescer, ele precisa se alimentar. As raízes, elas vão ser responsáveis por extrair água e sais do solo ali, os sais minerais. Esses sais minerais, eles vão ser carreados, tá, pelo tronco aqui, ó, pelo calho. Só que não é por qualquer lugar, tá? Porque a gente tem que dividir o tronco em várias partes, que nós vamos daqui a pouco ver, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, imagina que isso aqui que eu estou traçando é a superfície, a casca do tronco, né? Então, a seiva bruta, né? Ou seja, é um material que está sendo extraído, a água e os sais minerais que está sendo extraído do solo e levado para a superfície, ele está sendo levado aqui, ó, por uma região mais interna, não pelo meio, tá? Mas é uma região mais interna desse tronco. E aí ele vai subir para as folhas lá, né? E essa seiva bruta nas folhas vai sofrer, através da fotossíntese, vai ser transformada em seiva elaborada. Quando ela é transformada em seiva elaborada, o que que acontece? Esse material agora ele retorna por aqui, ó. Tá vendo, ó? Pela casca. Bem superficialmente mesmo, bem na parte mais externa. Então ela vai por dentro, né? Ela volta mais externamente, certo? Essa seiva elaborada, ela vai vir aqui mais externamente. A copa, além das folhas, né? Ela vai produzir os frutos e flores, né? No geral, tá? Mas para reprodução principalmente. Essa seiva, ela está retornando por aqui, né? Pela parte mais externa. Existe um processo aí que pode ser chamado de cintamento, né? Que é uma forma de você literalmente matar, né? Uma árvore. Você pega um anel metálico, envolve a árvore aqui, ó, com esse anel metálico, deixa lá. Porque quando a árvore tentar crescer, como o alimento dela, a alimentação dela é aqui, ó, nessa parte mais externa, quando ela tentar crescer, ela será estrangulada. Literalmente. Ela sendo estrangulada aqui, você cortando a alimentação dela, ela vai morrer. Então, devido a esse conhecimento, né, de sabermos como a árvore se alimenta, né, nós descobrimos também como é possível, né, fazer esse tipo aí de matar a árvore, né, e tudo mais, certo? Então a parte mais utilizada por nós será o caule, né, esse trecho aqui mais especificamente, tá? O caule, não a parte da copa, né, essa parte da superfície onde tem os galhos menores, junto com as folhas, frutos e flores. Não quer dizer que não utilizemos para nada, mas é porque estruturalmente falando, né, as peças estruturais elas vão sair daqui do caule. Fazendo um corte transversal, né, essa aqui é a imagem que nós vemos, tá, do nosso tronco. Aí vocês podem enxergar, né, que tem várias linhas. Essas linhas aqui que vocês estão vendo, elas são chamadas de anéis de crescimento. Esses anéis de crescimento elas só aparecem nas frondosas, né? Elas não aparecem nas coníferas, no caso. Elas não vão aparecer nos bambus nem nada, tá? Então elas aparecem naquele segundo grupo de madeiras, né, para construção. Segundo grande grupo. Esses anéis aqui, percebam que ele tem um trecho maior, mais claro, e aí vem uma linhazinha mais escura. Um trecho maior, mais claro, e uma linhazinha mais escura. E isso aqui se repete continuamente. Nós vamos já entender por que isso acontece, tá? A nossa árvore ela vai ser dividida, né, em várias partes, né? Isso aqui eu estou falando só do caule do tronco dela, né, que nós vamos utilizar. Então, a parte mais externa é a casca. Qual é a função da casca da nossa árvore? Proteger a árvore contra agentes externos. Ok, realmente isso aqui, a principal função da casca. Ela é separada, a casca, né, em duas partes. A primeira parte é a camada cortiçal, ou simplesmente cortiça. E a segunda parte é chamada de líber ou floema. O que é cada um desses? A cortiça nós comentamos que é muito utilizada, né? É um ótimo isolante térmico e acústico. Então ela é utilizada muitas vezes em revestimento para essa função de isolar termicamente e acusticamente algum ambiente. Só lembrando que, por ser inflamável, né, a sua utilização acabou reduzindo um pouco, né, e alguns outros materiais vêm substituindo a sua utilização, né, como material termoacústico. Então a cortiça, pessoal, é um material morto. É um material duro, né, e morto que está ali na parte mais externa. A gente tem que lembrar que o material morto ele não cresce, né? Ele não evolui mais, ele não vai se expandir mais. Então, durante o crescimento da árvore, o constante crescimento da árvore, essa cortiça, ela racha, ela está dura, ela racha, se rompe ali, cai e cresce uma nova. Porque a árvore continua crescendo continuamente e nesse crescimento da árvore, ela toda vez essa cortiça vai cair e vai crescer uma nova ali no lugar dela, tá, continuamente. O líber ou floema é por onde a seiva elaborada é transportada. Na casca nós temos mais externamente a cortiça e mais internamente nós temos o floema. Essa região aqui mais interna da casca é onde a seiva elaborada é transportada, tá? Então tá aqui, ó, floema transporta a seiva elaborada, certo? Então isso é bem externamente, né?
cortiça e transporte da seiva elaborada. Depois, logo em seguida, né, depois da casca, nós temos o câmbio. O que é o câmbio? Ele fala aqui, ó, tecido merismático em constante transformação. É aqui que a árvore está crescendo. Logo depois dessa parte aqui, né, vem um trecho aqui de câmbio, né, um espaço aqui. Esse material aqui está em constante transformação porque é aqui que a árvore está crescendo, é aqui que são formados os anéis de crescimento. Aqui, ó, os açúcares e amidos são transformados, né, ó, em celulose e lignina. Então, esse alimento que está descendo pelo floema, né, ele vai entrar em contato com o câmbio, vai alimentar, esses açúcares e amidos serão transformados e essa árvore vai crescer, sendo alimentada aqui e crescendo, né, formando os anéis de crescimento, né? Então, ela tem aqui um anel, aí ela vai crescer, ela vai formar outro anel, ela vai crescer mais, ela vai formar mais um anel de crescimento e assim por diante. Como que são formados esses anéis de crescimento? É um por ano. Por que é um por ano? Vamos considerar, né, vamos sair daqui da região de Manaus, onde nosso clima, nós temos muitas árvores que são o ano inteiro verdes e elas não largam suas folhas. Bora primeiro entender nos trópicos, né, onde você tem a perfeita definição das 4 estações e como as árvores ali funcionam, e depois a gente traz aqui para nossa região. Então, quando você tem a perfeita definição de primavera, verão, outono e inverno, essas árvores, pessoal, elas crescem muito durante a primavera e o verão. Essa parte mais clara e maior, ela vai representar primavera e verão, que é um período ali de grande crescimento dessas árvores, né? Muito alimento disponível, água, sais e tudo mais. Logo em seguida, essas árvores, elas largam suas folhas para passar, né, sobreviver ao inverno. Então, nesse período, ela cresce muito pouco. E aí você tem esse trecho, né, ó, que é mais escuro. Ele é menor e mais escuro. Isso quer dizer que durante primavera e verão há um crescimento maior e o anel de crescimento formado é mais claro. E durante o outono e inverno, o crescimento é menor e o anel de crescimento formado é mais escuro, tá? Literalmente é isso aqui que a gente está vendo. E o que acontece em regiões como, né, na região norte aqui do nosso país, onde nós temos árvores que nunca largam suas folhas no outono. Nós temos esses anéis de crescimento, porém não são tão evidentes como esses aqui. Eles são muito mais sutis. Porque, apesar das nossas folhas, nossas árvores, né, não largarem suas folhas, o que acontece é que nós temos um período de chuva e um período de seca. Né? Nós não temos a definição de outono, inverno, verão e primavera, mas nós temos períodos bem específicos de muita chuva, né, e períodos de pouca chuva. Então, por exemplo, nesse momento, né, setembro, nós estamos no período de pouca chuva. Aqui vai retornar em novembro, né, e de novo, quando chegar em julho do ano que vem, vai ficar novamente o período de pouca chuva. Nesse período de pouca chuva, as árvores vão crescer menos, né, porque a água é essencial para o crescimento das árvores. Esses anéis de crescimento, eles vão existir também aqui na nossa região, só que eles serão menos evidentes do que nesse exemplo que nós estamos vendo aqui. Vai ter uma imagem mais para frente que eu vou mostrar isso para vocês. Beleza. O que mais que nós temos? O lenho, né? Então, isso aqui, ó, que interessa estruturalmente para a gente falando, né? É daqui que nós vamos tirar nossas peças de construção. O que é o lenho? É a parte resistente da árvore, né? Então, nós passamos a casca, passamos o câmbio e chegamos ao lenho agora. É a parte que nos interessa, resistente. O lenho ele vai ser dividido em 2 partes principais: alburno e cerne. Qual é a diferença dessas 2 partes? O alburno, ele é mais claro, né? Ela está falando que é branco, né? E as células atuantes são células vivas. Não. E é pelo alburno aqui que é conduzida a seiva bruta, né? Lembra que eu falei, ó? A seiva passa da raiz para subir lá para a copa, né? Ser transformada em seiva elaborada e retornar. Pois é pelo alburno que isso está acontecendo, que essa seiva está sendo transportada. Então esse trecho, a gente pode falar que o alburno, né, ele é mais macio, menos denso, porque tem células vivas e tem o transporte da seiva. Logo depois do alburno, nós temos o cerne. Então, o que é o cerne? Olha só, células impregnadas de lignina, resinas e taninos. Ele é bem mais denso, é a parte mais antiga da árvore, mais interna da árvore. Então, essa parte mais interna e mais antiga, ela também é mais resistente. As peças mais resistentes que eu vou tirar da minha árvore vai estar nessa parte mais interna. Ao elaborar, produzir peças específicas estruturais, né, as peças mais fortes vão estar nessa região do cerne. Depois, né, do cerne nós temos a medula, tá? É o miolo central, tá? Mole. Aí ele fala que é o vestígio do vegetal jovem. Normalmente a presença disso daqui em peças estruturais são erros, são falhas.
Nós não deixamos isso aqui na peça final porque não tem resistência. É aquele vegetal, a árvore, quando ela estava crescendo, ela fica ali, ela não desaparece, porque ela cresce, ao redor ela vai crescendo, né? Como a gente falou, de fora para dentro. Então, para fora ela está se expandindo e dentro está lá o mesmo material antigo ali. Ele continua lá, ele não apresenta resistência, tá? Deve-se tomar cuidado, tá na hora de produzir, né? Para ele não ficar nas peças estruturais. Por último, nós temos os raios medulares que vão estar espalhados por toda a árvore. Esses raios medulares são um dos itens que contribuem para a isotropia, né, da nossa madeira, ou seja, né, a capacidade resistente diferente da nossa madeira, mas também tem algumas funções muito interessantes. Transportam e armazenam a seiva. O que é o raio medular? Né? Ele está saindo aqui da medula e indo, tá, para a casca. Basicamente é isso. Tá? Sentido radial. É isso aqui. São fibras que elas apresentam esse sentido. E essas fibras ela têm uma função muito importante. Né? Olha só, são desenvolvimentos transversais e radiais, que eu acabei de mostrar aqui, realizam uma amarração transversal das fibras. E isso é uma das características que dá muita resistência para nossas árvores, porque você tem as fibras longitudinais, né, do seu tronco, e aí você tem uma outra fibra aqui, ó, radial, que está amarrando todas elas juntas. Uma das principais funções desses raios medulares aqui, ó, inibir parte da retratilidade. O que é retratilidade? A gente está falando de retração. Beleza, retração por quê? Porque algo está variando o volume. A variação de volume de uma peça aqui qualquer, né? Olha só, está aqui uma peça qualquer. E aí ela pode aumentar de volume, ela pode reduzir de volume. A árvore, pessoal, por ser um ser vivo, ela precisa de água, né? E por absorver água, né? Ela absorve água, e a umidade que vai estar dentro ali das fibras vai influenciar no seu tamanho. Ela está absorvendo água e ela está aumentando de volume. Quanto maior a quantidade de água, maior o volume, né? Então ela aumenta de volume. O problema é, quando nós vamos utilizar essa madeira, nós secamos ela. E ao secar essa madeira, essa água que estava lá presente nas fibras sai. Quando essa água sai, você tem uma retração, uma redução do volume da peça de madeira. Ao reduzir esse volume, você pode ter fissuras, enfim, diversos problemas que podem prejudicar a sua peça final. Pode empenar e tudo mais. Essas fibras que estão no sentido transversal, né, nossos raios medulares, eles inibem, eles reduzem essa retração. Ela não vai deixar que a variação de volume da sua peça seja tão grande, porque ele vai provocar esforços resistentes aí de tração no sentido transversal e você vai evitar um pouco, né, essa retratilidade. E por isso que ele se torna tão importante no quesito estrutural, né, que a gente está falando aqui. Além, né, de transportar seiva, né, de fazer a amarração das fibras e tudo mais. Então aqui nós temos, né, a descrição, né, mostrando, olha só, a peça, né, a seção transversal, a representação aqui desse lado de cada pedacinho, né, olha só, da nossa casca. A casca aqui vai ser composta por cortiça e floema. Aí logo em seguida nós temos o câmbio, né? Tá vendo que não tem uma boa definição, né, dos anéis aqui nesse trecho, porque esses anéis eles estão sendo formados aqui pelo câmbio, né? Quando a árvore está crescendo, né, está transformando esses tecidos aqui nessa região. Logo depois nós temos o lenho, que vai ser composto por duas partes. O alburno, ó, que vem logo após o câmbio, né? O alburno, né? Vamos dizer que seja mais ou menos esse trecho aqui. E o cerne, né? Que vai ser essa parte mais interna, olha só, né? Aqui. Aí tem a representação dos anéis de crescimento, nessas linhas aqui que estão aqui ao redor. Os raios medulares. Aqui, ó, né? Essas linhas representam os raios medulares. E a medula lá, o vestígio lá do vegetal, né? Jovem, aqui internamente, tá? Beleza? Então, agora que nós conseguimos enxergar todas essas partes do nosso lenho. E aqui nós temos a mesma representação, né? Só que de uma forma mais diferenciada, mais complexa, né? Onde nós enxergamos a medula, enxergamos logo em seguida, depois da medula, o cerne, né? Ó, esse trecho. Depois do cerne, o alburno, vem até aqui. Aí nós temos a casca, né? Os raios medulares também, né? Estão aparecendo aqui. A casca interna ou liberfloema. A casca externa, né? Ó, essa parte mais externa aqui, né? A cortiça. Ele separa aqui o lenho, né? Olha só. Anel anual de crescimento. Aí ele separa em lenho inicial, esqueci de falar isso para vocês. E lenho tardio, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente enxerga, né? Os anéis de crescimento. Aí tem uma parte mais clara, né? E uma parte mais escura. A parte mais clara é o lenho inicial, tá? Primavera, verão.
E a parte mais escura é o lenho tardio, outono e inverno, tá? Então, parte mais clara, lenho inicial, parte mais escura, lenho tardio, e isso forma um anel de crescimento. E aí tem o câmbio aqui que ele coloca também. Olha só que interessante, gente. O anel de crescimento, ele literalmente consegue contar a história de uma árvore, tá? Completamente. Vejam que, nesse exemplo aqui, nesse tronco, nessa seção de tronco aqui que nós temos, é muito mais difícil enxergar os anéis de crescimento. Lembra que eu falei que nós temos vários tipos de árvore, tem alguns tipos de árvores que elas não largam suas folhas, que elas são verdes o ano todo? Esse aqui é um tipo. Vejam que é muito mais sutil a diferença entre o anel de crescimento aqui do que naquele outro exemplo que nós vimos. Então nós conseguimos determinar, olha só, né, toda a idade da árvore e o que ela sofreu durante esses anos aqui. Esse lenho aqui específico, né, a gente não sabe o que tem mais para dentro aqui porque está cortado, né, não sei se isso aqui é o início, né, mas aqui você enxerga que ele tem um trecho, ó, de 1749 e a parte mais externa é de 1991. Então tem todos os registros aqui, né, dos anos aí que se passaram dessa árvore aqui em específico. Mas bora olhar esse exemplo hipotético, tá? Bem aqui. Então a parte mais interna aqui, né, o miolo, o nascimento dessa árvore, né, em 1913, olha só, né, ela acabou de nascer. Logo depois que ela nasceu, ela passou por um crescimento muito rápido. Então ela teve alimento em abundância, ela não tinha uma concorrência muito grande, né? E aí ela cresceu muito rápido. Então isso quer dizer que há um espaçamento maior entre os anéis de crescimento. Depois ela passou por um período de compressão, e nesse período de compressão, ó, tem uma marca aqui, tá vendo que ela se desenvolveu mais para um lado do que para o outro, né? Aí tá vendo que ela tem uma inclinação aqui específica, né? Então alguma coisa ali nesse período, né, causou essa compressão nessa árvore e ela desenvolveu mais para um lado do que para o outro. Depois ela teve um período de grande competição, então é nesse trecho bem aqui, ó, que os anéis de crescimento estão muito próximos um do outro. Durante esse período ela cresceu muito pouco, né? Durante todo um período longo. Isso quer dizer, né, no caso, que tinha muita competição pelos alimentos ali, né, por luz também, e por isso ela cresceu um pouco menos. Depois, né, em um outro período, ela começou a crescer mais, ó. Então, ó, o crescimento aumentou. Então quer dizer que aquela competição diminuiu, ela voltou a crescer mais rapidamente de novo. Então os anéis de crescimento voltam a se afastar. E aí ela passou por um incêndio, né? Porque isso ficou registrado no caule dela bem aqui, né? Um trecho aqui dela queimado e o crescimento, né, teve que se desenvolver ao redor dessa cicatriz. Depois desse período, né, novamente, um período que ela cresceu pouco, provavelmente causado por um período de seca, né? Então vejam que os anéis de crescimento estão muito, muito próximos, novamente bem aqui nesse trecho. E depois ela ainda sofreu um ataque de insetos aqui nesse outro trecho, né? E aí ela continuou o crescimento dela. Então nós conseguimos literalmente contar, né, toda a história de uma árvore somente olhando para os anéis de crescimento dela. Claro que precisa de um treinamento aí, de uma especialização para você saber fazer isso aqui, né? Mas não é o nosso caso que nós vamos utilizar essas peças para construção, mas eu quero que vocês entendam que os anéis de crescimento, como que eles funcionam, e isso daqui, pessoal, afeta a nossa peça final. Imagine só a seguinte situação: apesar de você ter a mesma espécie de árvore sendo plantada numa mesma região, cada tronco de árvore vai apresentar fibras diferentes, porque pode ter um trecho ali que algumas dessas árvores foram plantadas no mesmo lugar, vão apresentar uma grande competição entre elas, ou não. Pode ser que umas estejam mais suscetíveis ao vento do que outras, e isso vai criar certas compressões e vai mudar um pouco o lenho dessa árvore. Então, por mais que seja a mesma espécie de árvore, plantadas ali na mesma região, você vai ter diferenças na sua composição ali do lenho inteiro, né, na sua composição estrutural, por assim dizer, o que traz a nossa isotropia, a nossa característica diferente. Por isso que muitas vezes os coeficientes de segurança utilizados para materiais de construção, madeira no caso, são muito elevados, porque você sempre vai considerar a menor resistência possível da madeira que você está utilizando, né, e ela pode ter resistências muito, muito elevadas, mas você vai considerar a menor possível, tá, para que nada aconteça. Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma árvore, né, que ela sofreu algum golpe, né, ó, uma marca aqui. E esse golpe, ó, são 3 exemplos aqui na verdade, né. A árvore ela consegue se desenvolver, né, se você não danificar toda ela ao redor, né, ela vai conseguir sobreviver a isso. E ela vai superar isso de alguma forma. Só que isso gera nós ou defeitos no tronco, no lenho, né, e na orientação das fibras.
Preste atenção que aqui, ó, nesse defeito que foi criado aqui nessa árvore, as fibras, ó, né, o anel de crescimento, né, ele está orientado, né, de uma forma bem diferente das outras. Imagina usar essa peça aqui, né, como um material estrutural. A resistência apresentada nesse trecho aqui vai ser totalmente diferente das outras peças, por causa da orientação das fibras aqui nesse local. Independente aí do dano que essa árvore sofreu durante a sua vida, ela conseguiu, né, sobreviver e se desenvolver, mas ela vai ter alteração de orientação das fibras, né, nesses locais, né, se ela passou por incêndio, por uma seca, ataque de inseto, ou golpes mesmo, né, que foram desferidos nessa árvore, tá? Tudo isso vai ter influência, tá, nas fibras, e se tá tendo influência nas fibras, vai ter influência estrutural, né, nas nossas peças construtivas. Aí olha só, bora só enxergar aqui rapidinho, a gente não precisa se aprofundar muito, né, nisso daqui, mas para entender melhor como essas fibras, a nossa madeira funciona, né, nós precisamos enxergar e entender ela de uma forma mais ampla. Cada fibra, olha só, a gente consegue enxergar a fibra aqui, a gente dá um zoom muito grande, né, e a gente enxerga que elas são assim. Então aqui por dentro você pode ter água, você pode ter resina e outros conteúdos aqui, né, pertencentes à sua árvore. E dependendo se você tem uma conífera ou uma frondosa, isso vai ser diferente. Nas frondosas nós temos fibras. Vejam aqui, e essas aqui são as fibras, nossas fibras longitudinais que vão compor toda a nossa árvore. Só que nós não temos só fibras longitudinais. A gente lembra que a gente falou dos raios medulares, que são transversais, ó? Então eles estão nesse sentido aqui, ó, fazendo a amarração de todas essas fibras aí longitudinais. E eles são multisseriados. Temos também os vasos, né? Essas aberturas aqui, essas bolinhas aí, né, são chamadas de vasos, por onde vai ser conduzida a seiva, né, e resina. Por último, nós temos o parênquima, que é onde a resina fica armazenada dentro dessas árvores. No caso das coníferas, nós temos, ao invés de fibras, traquídeos, né? Então, olha só a diferença que nós estamos enxergando aqui nos traquídeos. Nós não temos vasos, mas sim canais resinosos. Olha só, é essa abertura aqui, essa bola aqui, né? Isso aqui é um canal resinoso, né, por onde a resina vai ser passada, transportada. Os raios aqui agora são unisseriados, né, olha só, na direção radial. E também tem-se o parênquima para armazenar a resina que essa árvore produz. Com relação à composição das nossas árvores, né, nós temos aí que elas são 60% celulose, 28% lignina. Só que isso varia, isso aqui é uma média, né? Claro que isso aqui tem uma variação de cada espécie de árvore, inclusive dentro da própria árvore. As árvores, elas possuem uma maior quantidade de lignina no cerne, por exemplo, em relação ao alburno. Mas no geral, a média que nós temos é 60% celulose, 28% lignina e 12% de outras diversas substâncias químicas, tá?